Bom, agora que nós entendemos a equação fundamental da ondulatória, nós vamos passar a entender o que eles chamam de equação de onda unidimensional. Equação de onda unidimensional. Bom, galerinha, essa equação nós vamos obter a partir de uma situação bem simples, tá? Imagina que você tem aqui um sistema cartesiano, em que o eixo horizontal é o eixo dos x, certo? E o eixo vertical é o eixo dos y. Esse plano cartesiano é o que vai nos dar uma orientação acerca da propagação de uma onda, eu vou colocar aqui para vocês, uma onda unidimensional, uma onda transversal. Tá, imagina que aqui seja uma onda se propagando para a direita, tá? Uma onda transversal unidimensional, em que sua extremidade da esquerda está executando um movimento oscilatório, conhecido por nós já, um movimento harmônico simples, certo? Bom, nós temos aqui a caracterização de uma distância máxima e uma distância mínima da oscilação desse ponto aqui, né? Em relação ao eixo x. Nós temos essa distância que nós vamos chamar de amplitude, tá? Era para ser igual, mas imagine que esteja igual. O que nós vamos... nós sabemos, pessoal, caracterizar o movimento dessa partícula aqui segundo uma função horária, porque nós já aprendemos, né? Sei lá, se eu chamar esse ponto aqui de P, tá? A sua oscilação na direção vertical, a sua posição em relação ao tempo para essa partícula aqui, ó, nós sabemos caracterizar, né? Nós vimos lá nas aulas de MHS que YP, Y da partícula, é A vezes o cosseno de ômega t mais φ0, né? Bom, isso nós sabemos calcular com base na informação de que essa partícula aqui ela está executando um movimento harmônico simples, nada demais, né? Agora nós estamos interessados não especificamente nessa partícula, mas em uma partícula qualquer que esteja sobre essa onda. Digamos, vamos pegar esse ponto aqui, ó, da onda, tá? Esse ponto aqui de P'. Eu quero estudar o movimento dessa partícula em relação ao tempo. Eu quero caracterizar a sua posição em relação ao tempo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que da mesma forma que a partícula P executa um movimento oscilatório, executa um MHS, a partícula P' também assim o fará, né? Quer dizer, se o movimento dessa partícula P aqui se restringe unicamente na direção vertical, na direção, quer dizer, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, aqui da partícula P' não pode ser diferente, tá? Isso é uma característica fundamental, né, dos estudos de ondas, né? Então, essa reta tracejada que eu estou colocando aqui para vocês, basicamente é a trajetória executada por essa partícula P', certo? Bom, então entendido isso, o que nós vamos fazer é tentar chegar a uma equação parecida com essa, só que agora para um ponto genérico da onda. Perceba que eu peguei aqui um ponto qualquer, né? Bom, esse ponto vai ter uma coordenada, né, x aqui, e uma coordenada y, mais ou menos aqui.
Belezinha, pessoal? Beleza. Bom, então nós já sabemos que a partícula P' também vai executar um movimento harmônico simples. Então é de se esperar que Y'P' seja também uma equação dessa forma. No caso, a amplitude é a mesma, é uma cossenoide, ômega, só que o tempo é diferente, tá? Esse T', pessoal, significa o seguinte: enquanto essa partícula aqui está executando, está nessa posição no instante t, para essa outra partícula, a perturbação que essa daqui está sofrendo vai estar atrasada em relação a essa. Tá? Significa o seguinte, na verdade é o contrário, né? A perturbação sofrida por essa partícula P', que ela vai sofrer devido ao movimento oscilatório da partícula P, essa perturbação aqui ela vai estar atrasada em relação à perturbação sofrida por essa. Isso significa o seguinte, imagina que essa partícula esteja nessa posição no instante t igual a 1 segundo. Só que 2 segundos depois é que essa partícula P' vai estar na posição em que essa daqui estava. Ou seja, estão atrasadas, um em relação ao outro. E este atraso eu estou colocando aqui para vocês sob essa forma aqui de instantes diferentes, entendeu? Tipo, T' é diferente de T. E nós sabemos relacionar esses dois instantes, porque nós sabemos exatamente o quanto tempo a perturbação sofrida por P vai levar para chegar até a partícula P'. Por quê? Ora, Felipe, porque nós sabemos a velocidade de propagação dessa onda de acordo com aquelas características que nós estudamos no quadro passado. Que características são essas? Comprimento de onda e o período da onda. Certinho? Então, é mais ou menos esse o caminho que nós vamos tentar fazer para chegar à equação de onda. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, perceba que T' está atrasado em relação a T, né? E esse atraso é dado simplesmente por T menos ΔS, o quanto a partícula vai levar para vir daqui até aqui. O ΔS, lembre-se sempre, né? A velocidade da onda é ΔS sobre ΔT, que no caso é o período. Tá bom? Então, no caso, pessoal, o ΔS vai ser dado por essa distância aqui, ó. Exatamente essa distância será o quanto a onda vai percorrer para chegar ao ponto P' e causar uma perturbação equivalente ao que a partícula P sofreu. Então, nesse caso, o ΔS seria x. E o ΔT é o quanto de tempo a onda levou para vir daqui até aqui, beleza? Então você pode isolar aqui o ΔT e dizer que ΔT é T vezes x sobre lambda. Ok, pessoal? Então o atraso a que eu estou me referindo é esse ΔT aqui, tá? Que vai vir aqui, ó. E substituindo, nós vamos ter o T' igual a T menos T. Tá ruim? Agora nós vamos pegar esse resultado que nós chegamos e jogá-lo aqui na equação de onda para P'. Então nós vamos ter que Y'P' é A vezes o cosseno ômega vezes T', que no caso é T menos Tzão vezes x sobre lambda. Mais φ0.
Tá aí, galerinha. Aí lembrando, né, que esse ômega que aparece aqui, lembram dele? Pulsação lá do MHS. É conveniente que nós substituamos esse ômega que aparece aqui por 2π sobre T. Lembram que é 2πf ou 2π sobre T? Beleza, então fazendo isso, nós vamos ter que y, P' vai ser A vezes o cosseno de 2π sobre T, que multiplica Tzinho, menos T vezes x sobre lambda. Parece feio, né, pessoal? Vamos continuar. Vou continuar essa equação aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, galerinha. Vamos distribuir esse T maiúsculo aqui, ó, nesse parêntese. Nós teríamos uma coisa assim, né? Ó, 2π, Tzinho sobre T, menos x sobre lambda. Não é isso? Porque esse T maiúsculo aqui vai cortar com esse outro T aqui, né? Mas fizeram. Bom, normalmente é basicamente assim que aparece, né, nas questões. Você vai ter, ele vai te dar uma equação, né, uma equação parecida com essa, e ele vai te perguntar o período, vai te perguntar o comprimento de onda, a fase inicial da onda. O que você vai ter que fazer, pessoal, é simplesmente identificar os termos, né, e calcular o que ele pede. Por exemplo, se ele pedir a velocidade da onda, aí é simples, porque você tem, ó, o período e o comprimento de onda, né? Então, é simplesmente fazendo a identificação dos termos, você consegue resolver o problema, costuma aparecer. Eu, particularmente, prefiro trabalhar de uma maneira mais simples do que essa. Como assim mais simples? Em vez de escrever a equação de onda dessa forma, um pouco feia, né? Parênteses no meio de um colchete, eu prefiro fazer assim, ó. Perceba que isso aqui é a função tanto da posição quanto do tempo, né? Então, é comum também aparecer como uma função assim, ó. Tá bom? A função da posição e a função do tempo, tá? A cosseno. Na verdade, a forma como eu vou escrever parte basicamente daqui, tá, pessoal? Veja. Ômega t menos kx mais φ0. Onde a constante k, nós definimos, se você olhar aqui para a figura, quer dizer, para a equação, aquela constante que está multiplicando o x, ela aparece bem aqui, como sendo um produto de ômega pelo período e dividido pelo comprimento de onda, né? Pessoal, ômega vezes o período vai dar 2π, vocês concordam? Porque vai cortar o período. Então, vai ficar ômega vezes o período igual a 2π. Então, aquela constante que aparece lá vai ficar menos, vai ficar 2π vezes sobre lambda. Não é isso? Então, a constante K é 2π sobre lambda e nós damos um nome especial a ela. É o chamado número de onda. E a unidade no SI é o metro recíproco, né? Metro a menos 1. Tá bom, pessoal? Então, você consegue identificar os parâmetros referentes à onda a partir dessa equação mais simples, lembrando dessa grandeza que nós acabamos de definir para vocês, em que a constante K, que eu coloquei aqui, ó, na equação de onda, recebe o nome de número de onda. Ela é muito parecida com a constante ômega, né? Só que ao invés de ser, ao invés de estar relacionada ao período no tempo, está relacionado ao período no espaço, tá?
Aqui nós temos um período no tempo, que é o período, né? E aqui nós temos um período no espaço, que eu identifiquei para vocês nas nossas aulas de equação fundamental, como lambda, ou comprimento de onda. Tá ok, pessoal? Bom, então essa é a equação de onda, né? Nós vamos fazer um exemplo um pouquinho depois, tá? A gente só vai falar de mais uma coisa que é relevante aqui nesse contexto de ondulatória.